Mais uma vez, bom dia e um feliz sábado a todos os irmãos. Enquanto o grupo de adoração desta igreja se dirige até aqui à frente, eu quero mais uma vez tentar ir de encontro ao seu coração, para que nós possamos nos colocar diante da presença de Deus, para adorá-lo nesse momento. No passado, logo depois da morte do rei Uzias, o profeta Isaías teve o privilégio de ver um momento de adoração no céu. E ele presenciou uma cena maravilhosa, em que o nosso Senhor estava sentado sobre um trono, e a orla das suas vestes cobriam todo o templo, e acima dele estavam os serafins, e eles tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E eles diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eu quero dizer para você, meu irmão, a atmosfera do céu é uma atmosfera de adoração e de louvor constantemente. E é por isso que nós estamos aqui, para aprender, para começar a treinar, a adorarmos o nosso Criador. Eu quero convidar você nesse momento, para que você se coloque na presença de Deus, ante ao santuário de Deus, para que nós possamos adorá-los. Vamos ficar de pé, todos juntos, com o coração voltados ao trono da graça de Deus. Vamos pedir ao Senhor para que Ele venha habitar em nós. Senhor, venha habitar em mim, porque eu quero ser um templo da sua habitação. E quando o Senhor vier e habitar em mim, eu peço para que o Senhor permaneça em mim, para que a minha vida possa ser uma vida de comunhão contigo. Amém? Vamos cantar: permaneça em mim. Pois quero ser templo
Senhor. Para que o Senhor possa habitar em nós, para que Ele permaneça em nós, nós precisamos vir a Ele. Nós precisamos nos entregar a Ele. Nós ainda vamos continuar adorando a Deus. Eu venho a Ti, Jesus. Quero renovar o meu ser. Vamos cantar esse hino de coração. Venho a Ti, Jesus. Quero renovar meu ser. Sei que a graça vem sobre Ti, Senhor. Nós sabemos disso, Senhor. Eu descobri, ó Deus, em tudo que é
coração. Enche este lugar com o Teu Espírito para que Ele possa nos fazer compreender a Tua vontade para as nossas vidas. E unge o Teu servo que trará a mensagem de Ti para nós nessa manhã. Nós Te agradecemos por tudo e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Gostaríamos apenas de reforçar o aviso que já foi dado. Como as professoras querem também ouvir a palavra de Deus nesta manhã, então as crianças não estão lá em cima com as professoras, né? Recebemos um recado que as crianças estão circulando por aí. Pedimos novamente aos pais: mantenham seus filhos aos vossos lados, para que eles também possam aprender de Deus aqui nesta manhã, amém? Irmãos, o irmão Sandro falou aqui, leu a respeito da oferta do primeiro sábado. Eu fiquei surpreso, Sandro. Quase R$700 para os irmãos lá na África, irmão Davi. O irmão Davi está aqui, representante da Conferência Geral, ele pode levar esse relatório. Os irmãos da fama são irmãos generosos. Deus seja louvado por isso, amém? Agora eu gostaria de fazer um pedido especial. Os irmãos que estavam aqui no sábado passado, estão notando alguma diferença na igreja? O que, João Luiz, que está diferente na igreja? No sábado passado você estava? No sábado retrasado? No sábado retrasado, não é isso? O gesso na galeria, aqui em cima, tudo foi reformado. Isso graças a Deus e graças à contribuição de cada um de vocês. Irmãos, é costume nosso, até o final do ano, quando essa igreja será inaugurada de fato, recolhermos uma terceira oferta. Essa oferta, ela tem um destino muito especial. E essa oferta que nós vamos recolher hoje é para esse púlpito. Será revestido de um puro granito, não é esse, Mondimar? Que já foi ossado e para Deus nada é impossível. Então nós, neste momento, gostaríamos de pedir aos irmãos que, assim como foram generosos para a causa ali na África, vamos ser também generosos, continuar sendo generosos aqui nesta obra. Vamos recolher uma oferta e vamos cantar o hino de número 233. Essa oferta será empregada no granito aqui do púlpito. Gostaria de falar a nossas queridas visitas que estão aqui. Essa oferta é de caráter voluntário, mas você também pode deixar a sua contribuição. E Deus seja louvado por isso. Amém. 233. Assim mesmo, mesmo,
gostaria apenas de reformular uma frase. Não os irmãos da fama, e sim os irmãos de Goiânia são irmãos generosos. Deus queira abençoar cada um e também por esta oferta generosa que vocês contribuíram para a casa do Mestre. Amém? Amém. Os irmãos ocupem os vossos lugares. Irmãos, gostaria de rapidamente apresentar as pessoas que compõem aqui à frente. Nós temos o irmão Edilson, departamental de família desta igreja, o irmão Melk, que é o coordenador da missão Jerezinha aqui da igreja. Temos também aqui à frente o pastor Delvaci Dias Preto, que é o presidente da nossa associação. E temos o prazer de ter conosco aqui também o pastor Davi Pai Silva. Ele é o vice-presidente da Conferência Geral. Irmãos, o irmão Davi Pai Silva poderia estar em alguma das muitas igrejas, talvez mais de 400 no mundo, não sei. Mas Deus trouxe ele aqui, na nossa igreja, aqui em Goiânia, para falar aos nossos corações. Portanto, irmãos, não vamos perder essa oportunidade. Gostaríamos de pedir a máxima reverência. Gostaríamos que ali na porta estivesse apenas os recepcionistas e todos estivessem dentro da igreja, porque Deus preparou uma mensagem muito especial para cada um de nós nessa manhã. Convidamos o pastor Davi Pai Silva. Ele vai falar subordinado ao tema O Novo Nascimento. Com o pastor Davi Pai Silva está a palavra. Queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus pelo grande prazer que Ele nos dá de estar na sua presença aqui neste lugar. E peço a todos vocês, irmãos, sem exceção, as crianças, os jovens, os irmãos de idade, que orem nesse momento, pedindo a presença do Espírito Santo em nosso meio. Sem o Espírito de Deus, irmão, nós não podemos entender a palavra, nós não podemos nascer de novo, nós não podemos aplicar os benefícios do sangue de Cristo em nossa vida. Curvemos as nossas frontes por um momento e oremos a Deus em silêncio. Amém. Na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, uma senhora chegou-se para um sacerdote e tocou no ombro dele e perguntou: o senhor já nasceu de novo? O sacerdote ficou surpreso com a pergunta e disse: mas eu sou sacerdote. Ela disse: não, eu não perguntei se o senhor é sacerdote, eu perguntei se o senhor nasceu de novo. Talvez, queridos irmãos, se chegássemos a cada um de nós aqui e perguntasse: você já nasceu de novo? Alguém ia dizer assim: mas eu estou na reforma já há 30 anos. Não, não é isso, não é essa a pergunta. Você já nasceu de novo? Mas eu canto no coral. Não, não é isso. Já nasceu de novo? Não, eu sou professor de escola sabatina. Não, não é essa a pergunta. Você já nasceu de novo? Eu sou obreiro bíblico. Eu sou empregado da obra tempo integral. Não, não é isso. Você já nasceu de novo? Ontem, queridos irmãos, nós falamos sobre morrer. Falamos sobre a cruz. A cruz é um instrumento de morte. Quando aceitamos a cruz de Cristo, nós morremos para o pecado. E quando morremos para o pecado, nós nascemos de novo. São ações simultâneas. Quando aceitamos a Cristo como o nosso Salvador e como Senhor da nossa vida, nós morremos e nascemos. Ontem nós falamos também sobre a condição de seguir a Jesus. Eu não vou repetir a pregação de ontem, mas apenas um ponto essencial.
Mateus 16, 24. Se alguém, qual o primeiro passo? Quiser. Se alguém quiser. Deus não força, Deus trabalha com o seu espírito, mas Ele não força ninguém. Então Ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, deve fazer primeiro? Negue-se a si mesmo. O que mais? Tome a sua cruz e siga-me. Então, irmão, seguir a Jesus não é um ato emocional. Eu fico contente e vou seguir a Jesus. Há condições. Se eu não quero, eu estou resistindo ao Espírito Santo. Se eu quero seguir a Jesus, eu devo negar-me. Muita coisa que eu gosto, muita coisa que satisfaz a minha natureza carnal, eu gosto. Mas se eu aceito a Cristo, eu permito que o Espírito Santo crucifixe essa minha inclinação natural, que é contrária à vontade de Deus. E essa experiência de morrer para o pecado é diária. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, 31: cada dia morro. E no livro Caminho a Cristo diz que a nossa primeira ação pela manhã não é ir à geladeira e abrir para comer alguma coisa. Essa não deve ser a primeira. Nossa primeira ação, ela diz assim: consagra-te a Deus pela manhã. Que essa seja a tua primeira ação. Entrega-te ao Senhor cada manhã, para que a sua vontade seja feita na nossa vida. Irmãos, há algumas frases da Bíblia que são assim determinadas, são definidas. Existem muitos conselhos na palavra de Deus, mas existem também condições essenciais. Por exemplo, Mateus 5, versículo 20. O que necessitamos para entrar no reino de Deus? De acordo com esse texto, notem que não é assim uma opção: você pode fazer isso ou não. Não é isto. Aqui diz assim: eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarei no reino do céu. Observe, irmãos, que Jesus foi o que? Ele foi taxativo, né? Ele foi enfático. Olha, gente, vocês podem fazer de tudo, mas se vocês não possuírem uma justiça superior à dos escribas e fariseus, vocês não podem entrar no reino dos céus. E ele ainda diz assim: de modo nenhum. Então, o que é que nós entendemos disso? Que possuir a justiça de Cristo é condição essencial para entrar no reino de Deus. Se nós podemos fazer muita coisa, podemos deixar muita coisa, mas se não possuirmos a justiça de Cristo pela fé em nossa vida, aqui diz assim: de modo nenhum entrarei no reino de Deus. Os irmãos já leram quantos nascimentos são mencionados na Bíblia? Quantos tipos de nascimento? Eu gostaria de dialogar com vocês. De quantos nascimentos fala a Bíblia? Quantos? Quantos tipos de nascimento? 2. E se eu falar que são 3, vocês não se ofendem? Bem, aqui em João capítulo 1, vamos ler com muita atenção o versículo. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aqui está falando daqueles que receberam a Jesus, aos que creem no seu nome. Quando recebemos a Jesus? Quando cremos nele.
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então vamos aqui por detalhes, né? Aos que recebem a Jesus, aos que creem no seu nome, esses recebem poder de se tornarem filhos de Deus. Agora no versículo 13, o escritor evangelista diz assim: os quais não nasceram da carne. Primeiro nascimento, né? Qual é o primeiro nascimento? Carne. Todos nós aqui nascemos da carne, né? Nem pela vontade do varão, mas nasceram de Deus. Quantos nascimentos aparecem aqui? 2. Os que nasceram da carne e os que nasceram de Deus. Não, aqui tem uma ênfase, né? Nascimento da carne ou da vontade do varão é a mesma coisa, tá claro? Esse é um só. E os que nasceram de Deus. Bem, irmãos, quando nós chegamos para uma pessoa que está vivendo na droga, ou fuma, ou bebe, ou está escrava de algum vício, nós falamos dessas pessoas com todo respeito e falamos que ela precisa nascer de novo. Será que ela se surpreende? Você precisa nascer de novo. Então dizer que uma pessoa que está sob o controle de um vício, de um mau hábito, dizer que ela precisa nascer de novo, não é surpresa, está claro? Mas se alguém chega aqui para um irmão da reforma, nasceu na igreja, conhece de cor os princípios, é vegetariano de nascimento, ele não tem nem coragem de entrar no açougue, não se sente bem entrar no açougue, fala assim: olha, irmão, você precisa nascer de novo. Como que esse irmão se sente? Isso é uma ofensa. Eu nasci na reforma, eu sou reformista, sou velho de casa, e faço trabalho missionário. Eu provo para quem quiser que o sábado é o dia de Deus. Olha, a profecia de 2300 tardes e manhãs eu conheço de cor, eu explico aquilo ali facilmente. Não, você precisa nascer de novo. Como essa pessoa se sente? Talvez ofendida, né? Bem, no capítulo 3 nós vamos ver um outro nascimento ainda, né? Bem, aqui nós encontramos um homem. Ele era judeu de nascimento, e não era apenas judeu, ele era, o que mais? Mestre da lei. O que mais? Príncipe. Irmãos, na linguagem de hoje nós diríamos que ele era membro do Supremo Tribunal Federal. Ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio correspondia ao Supremo Tribunal Federal. Ele era membro do Sinédrio. O que mais? Rico, muito dinheiro. Alguém disse que o verdadeiro cristão tem que ser rico, né? Tem que ter muito dinheiro. Essa é a teoria da prosperidade que está correndo por aí, né? Bem, ele era mestre da lei, judeu de nascimento, liberal com as ofertas, milionário. Ele ajudava a manter o templo. Algo mais, ele era caridoso, ele era liberal com os pobres. Posição social, posição econômica, judeu, nobre. Bem, esse senhor, ele viu Jesus expulsando os elementos corruptos do templo, e viu Jesus recebendo as crianças, colocando no colo, abençoando as crianças, abençoando as mães, curando os enfermos. E ele pensou: é esse aí, esse é o homem, esse deve ser o Messias. Mas ele tinha algum problema. Ele pensava assim: para mim, membro do Supremo Tribunal Federal, professor de lei, judeu de nascimento,
mestre reconhecido, falar com esse nazareno que não passou pela faculdade de teologia de Israel, para eu falar com ele em público não fica bem. O que o povo vai pensar, né? Então ele procurou uma entrevista com Jesus de noite. Por quê? Irmãos, realmente ele tinha vergonha de Jesus. Ele sentiu que Jesus possuía algo que ele necessitava, mas ele sentiu que não ficava bem. O que o povo vai dizer, né? Eu posso até dar um mau exemplo. E outra coisa, o pessoal do Supremo aqui, do Sinédrio, eles vão me desprezar. Então ele esperou que toda a cidade dormisse. Quando a cidade de Jerusalém estava toda em profundo sono, ele foi ao local onde Jesus costumava orar. Bem, chegando na presença de Jesus, irmãos, ele sentiu uma estranha timidez. E ele procurou dizer umas palavras de saudação, para dar a entender que ele cria em Jesus. Mas na realidade ele estava dizendo que não cria. Diz assim: Senhor, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode saber fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele quis dar assim uma introdução, né? Algumas palavras de ética, né? Para começar o diálogo. Irmãos, Jesus olhou Nicodemos por dentro e por fora. Aquele olhar de Jesus imobilizou Nicodemos. Jesus lhe leu a alma. Jesus viu que tinha uma luta entre uma pessoa que queria conhecer a verdade, mas estava enfrentando o problema do fariseu. Outro detalhe, né? A Bíblia diz que ele era fariseu. Irmãos, é bom a gente esclarecer essa palavra, porque no tempo de Cristo, a palavra fariseu era uma palavra elogiosa. E eu, se chegar para um irmão, você é um fariseu, qual a sua reação? Hoje? Nervoso, né? Mas naquele tempo não. O fariseu, a palavra fariseu quer dizer separado, uma pessoa consagrada, dedicada a Deus. E o fariseu era olhado pelo público como os adoradores mais piedosos. Mas eles tinham dois problemas que Jesus atacou radicalmente. Ai de vós, escribas e fariseus. Lembra aquela palavra que Jesus usou? Hipócritas. Vocês por fora são como um sepulcro caiado, mas por dentro estão cheios de ossos podres. E agora Jesus viu em Nicodemos um fariseu sincero. Mas o grande problema do fariseu do tempo de Cristo e do fariseu de hoje também se chama, qual o grande problema? Orgulho espiritual. Se sente superior aos outros. Bem, Jesus leu a alma do fariseu, né? E Jesus não perdeu tempo. Olha, Nicodemos, muito prazer em conhecê-lo. Eu sei que você é membro do tribunal, né? Que bom que você está aqui. Eu me sinto honrado com a sua presença. Jesus não perdeu tempo com isto. Jesus foi ao ponto. Qual foram as palavras de Jesus a Nicodemos? Digo-lhe a verdade: ninguém pode ver o reino de Deus não nascer de novo. Irmãos, aquelas palavras ofenderam Nicodemos. Nicodemos sabia que entre os judeus se usava a expressão nascer de novo para os gentios. Os gentios precisavam nascer de novo, não o judeu. O judeu já nasceu, né? Eram filhos de Abraão, conheciam a lei. Eles memorizavam 613 mandamentos do Pentateuco. 613, eles conheciam de cor e ensinavam. Jesus falar com Nicodemos que ele precisava nascer de novo? Será que Jesus não reconhece a minha posição? Será que ele não sabe quem eu sou? Irmãos, já ouviram, aqui no Brasil existe um costume que diz assim: sabe com quem está falando? Já ouviram isso? Sabe com quem está falando?
Eu sou amigo da Dilma, viu? Sou amigo da Dilma, olha lá, hein? Pensa no que você fala. Bem, Jesus não perdeu tempo com isso. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Eu volto, irmãos, a perguntar: que tal se Jesus chegasse para mim ou para você? Irmãos, eu tenho 50 anos de igreja. Eu fui batizado aqui em Goiânia em novembro de 61, faz quase 50 anos. Bem, se Jesus chega para mim: Davi, olha, você nasceu de novo. Talvez eu fosse tentado dizer assim: não, senhor, eu já fui batizado aqui em Goiânia em 61, eu trabalho na obra de Deus há 50 anos. Jesus fala assim: não, Davi, não é esse o caso, você precisa nascer de novo. Irmãos, eu quero me dirigir a cada um de vocês aqui. Eu quero perguntar a cada um de vocês: você já nasceu de novo? Bem, qual foi a reação de Nicodemos? Ele usou uma expressão de ironia. Ironia é uma reação tipo zombeteira, né? A pessoa fala uma coisa querendo dizer outra mais grave ainda, né? Então ele falou assim: mas vem cá, nascer de novo? Eu já sou um homem de 60 anos. Como que eu posso nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe nascer de novo? Irmãos, Jesus não perdeu tempo em responder à crítica de Nicodemos. Qual foi a resposta de Jesus agora? Quem não nascer da água e do Espírito. Verso 5, né? Olha, Nicodemos, é o seguinte: se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Bem, quantos nascimentos temos aqui? 3. Nós já lemos em João 1, 12 e 13 o nascimento da carne e o nascimento de Deus, o nascimento do Espírito, né? Mas Jesus falou de um terceiro agora. Qual é? Da água. 3 nascimentos. Confere? 3 nascimentos. Então precisamos de 3 nascimentos para entrar no reino de Deus: da carne, do Espírito, da água. Agora, irmãos, existe um problema. Há muitos na igreja nasceram da água, mas não nasceram do Espírito. Será que sou eu? Você? Lamentavelmente, queridos irmãos, pensem bem nisto. O Espírito de Profecia diz que há muitos cujos nomes estão no livro da igreja, mas não estão no livro do céu. Não seria isso uma tragédia? Não seria uma tragédia nós nos enganarmos a nós mesmos, pensando que está tudo bem, quando não está? Não seria uma tragédia, irmãos, pensarmos que o nosso nome está no livro da vida e não está? Ter o nome no livro da igreja é muito bom, mas não é suficiente. Para ter o nome no livro da igreja, eu preciso me batizar. Para ter o nome no livro da vida, eu preciso nascer do Espírito. Eu preciso ser convertido. Eu preciso ser transformado no meu interior. Bem, Jesus continuou com Nicodemos, né? Verso 5. Verso 6: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário nascer de novo. Então, irmãos, eu repito: falar para uma pessoa perdida no mundo que ela precisa nascer de novo, isso não é novidade. Mas dizer para um reformista de 30, 40 anos na igreja que ele precisa nascer de novo é chocante, não é? Mas é a realidade. Nicodemos havia nascido na igreja, foi educado aos pés de Gamaliel, era mestre, era membro, vamos pôr assim na nossa linguagem da igreja, ele era membro do conselho da conferência geral.
Mas Jesus falou com ele: olha, você precisa nascer de novo. Nicodemo ficou chocado com aquela revelação, mas era a verdade. Então, irmão, nós podemos ser muita coisa na igreja sem estar convertidos. Irmãos, já ouviram? Muitas vezes nós usamos na igreja a expressão: ei, irmãos, a nossa situação não está boa, precisamos melhorar. Não. Eu não creio, irmãos, que nós como igreja precisamos melhorar. Talvez vocês não concordem comigo, mas o que nós precisamos é converter-nos, nascer de novo, ser transformados pela graça de Cristo. Eu costumo comparar melhora. Eu tenho um carro velho, preciso melhorar esse carro velho, né? Dar uma pintura nele, né? Trocar os pneus, a bateria já não está dando partida mais, vamos trocar a bateria. Eu posso trocar muita coisa de um carro velho, melhora, não melhora? Mas é carro velho ainda. Irmãos, nós necessitamos ser transformados pela graça de Cristo. Nós necessitamos cair sobre a rocha para que o nosso eu seja despedaçado, para que a nossa justiça própria seja levada ao pó, a fim de que Cristo possa me revestir com a sua justiça. É disso que eu necessito, é disso que nós necessitamos. O profeta Isaías ele deixou muito claro: todas as nossas justiças. Observe, irmãos, que o profeta não falou assim: todos os nossos pecados são como trapo de imundícia. O que ele falou? Todas as nossas justiças, melhor que nós fazemos, separado de Cristo, é trapo. Melhor. Qualquer coisa que eu faça sem a graça de Cristo, por mim mesmo, é trapo. É trapo de imundícia. 1 Coríntios 3 deixa muito claro isso, né? Eu posso ser liberal como era Nicodemos. Eu posso ser liberal com a igreja. Nós ficamos muito contentes com o relatório da oferta hoje. $500. Uma oferta muito, muito liberal, e nós agradecemos, irmãos, por isso. Podemos ser liberais em ajudar os pobres. Irmãos, há pouco tempo, aquele famoso milionário dos Estados Unidos, Bill Gates, viram falar nele, né? Ele decidiu dar a metade da sua fortuna para ajudar os pobres do mundo todo. E a metade da fortuna dele não é pouca coisa, não, sabe? Eu creio que ele é um cristão, mas eu posso dar as minhas contribuições na igreja para bater no imposto de renda. Eu posso ajudar os pobres, um costume que eu aprendi, né? E como eu vou ser considerado pelo povo? Nossa, olha essa pessoa, que liberal, né? Eu me lembro que lá no Rio de Janeiro, de onde eu sou, naturalmente, existe uma festa espírita que se chama Cosme e Damião. Ouviram falar? Então, no dia de Cosme e Damião, o que faz a população carioca? Eles enchem as crianças de bala para estragar os dentes dela, né? Mas é caridade. Eles acalmam a consciência fazendo boas obras, dão comida para os pobres, e eles creem que fazendo isso estão acumulando pontos para a vida eterna. Mas diz lá em 1 Coríntios 13 que eu posso falar vários idiomas, né? Eu posso ser liberal com a igreja, ser liberal com os pobres. E o que me chocou em 1 Coríntios 13 diz assim: eu posso até morrer queimado como mártir e me perder. Irmãos, eu fiquei realmente chocado quando eu li isso.
O Espírito de Profecia comenta que, comentando 1 Coríntios 13, que nós podemos, no nosso zelo, até sofrer a morte de mártir. Já leram o texto? E lá diz assim: e ser considerado por Deus como um iludido entusiasta ou um ambicioso hipócrita. Irmãos, eu fiquei chocado realmente, que eu me olhava assim, puxa, aqueles irmãos lá do leste europeu, eles morrem na cadeia, e eu não tenho essa coragem. Eu pensava, né? Eu não tenho essa coragem de morrer na cadeia. Morrer queimado? Nossa Senhora, morrer queimado? Ah, eu não tenho essa fibra não. E eu me olhava assim como um dos piores, porque eu não tinha condições de enfrentar a morte pela fé. E quando eu li que pessoas podem enfrentar a morte pela fé e se perder, eu fiquei totalmente frustrado. Então, mas é possível? É possível. Bem, aqui no livro Desejado diz assim: a vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga. Então não é melhorar, tá claro? Melhorar não resolve. Melhorar um carro velho, o carro continua sendo velho. Melhorar a nossa vida, continuamos sendo homem velho. O que é que precisamos? A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado, e uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Então, irmão, de que nós necessitamos? Não melhora. Eu gostei muito de uma frase que um teólogo diz assim, ele falou assim, muitos adventistas, um teólogo adventista, né? Ele falou assim, muitos adventistas, eles pensam assim, quando eu estava no mundo, eu roubava muito, aceitei a reforma, agora eu roubo só um pouquinho. O que é isso? Melhorou, né? Ele roubava muito, agora ele rouba pouco. Está salvo? Não. Ele continua sendo ladrão. O que ele precisa realmente? Não é questão de roubar muito ou roubar pouco. É questão de deixar de ser ladrão. Como que eu posso deixar de ser ladrão? Mediante a operação do Espírito Santo. Olha, quando eu estava no mundo, eu comia 3 pratos de comida. Depois que eu aceitei a reforma, eu só como 2. Melhorei. Mas não é só quanto eu como, é o que eu como. Quando eu como. Salvação tem alguma coisa que ver com isso? Tem, claro que tem. Aqui diz assim: a vida cristã não é modificação, melhoramento, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado e uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Então, irmãos, eu, tu, ele, nós necessitamos essa transformação. Necessitamos nascer de novo. Será que tem alguém aí pensando assim, mas o irmão não está exagerando, né? Olha, eu sou reformista de terceira geração. Alguém já falou isso comigo, né? Olha, irmão, eu sou reformista terceira geração. Meu avô, meu pai, eu. Mas Jesus disse assim: você precisa nascer de novo. Você precisa ser transformado pela graça divina. Bem, Jesus usou aqui um exemplo muito simples. Verso 14 diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto
assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, há um tempo atrás, eu com a minha esposa fomos visitar uma moça que nasceu na igreja em São Paulo, e ela morava lá nos Jardins, na parte nobre de São Paulo. E eu comecei a dialogar com ela. Ela falou assim: olha, irmão Davi, eu não aceito o evangelho enquanto eu não entender tudo. Já ouviram gente falar isso? Eu só aceito se eu entender tudo. Bem, quando ocorreu essa experiência no deserto, os filhos de Israel estavam murmurando contra Deus, e Deus permitiu que as serpentes os picassem. Aquelas serpentes no deserto, elas são mortais. Picou, morre. Picada fatal. Mas Deus orientou a Moisés: olha, Moisés, levanta uma serpente de bronze, e quem olhar a serpente vive. Mas havia muita gente que pensava assim: olha, eu não vou olhar enquanto eu não entender tudo. Eu tenho de receber uma aula de física, ou química, ou biologia, para entender qual é a reação química, o que acontece quando eu olho para essa serpente, como que essa serpente pode me dar vida. Quero entender primeiro. Bem, o que acontecia? Morria. O que ele devia fazer? Olhar. Irmão, devia fazer duas coisas: crer e obedecer. Irmãos, a nossa salvação depende dessas duas coisas: crer e obedecer. E eu perguntei à senhorita lá, falei: vem cá, vamos imaginar que você vá à Amazônia, e lá tem algumas cobras super venenosas. Quando ela pica, ela mata. Bem, aí você é picado por uma cobra venenosa, aí vem alguém com soro antiofídico. Aí você diz assim: não, eu primeiro quero ter uma aula, eu quero entender qual é a composição química desse soro, qual é a reação, será que tem efeitos colaterais? Me dá uma aula primeiro, uma aula de ciência. Depois, se eu entender qual é a composição química do soro, aí eu vou aceitar. Eu falei: você faria isso? Ela: não. É por quê? Você não quer entender tudo primeiro? O que você faria com uma pessoa inteligente? Toma o soro imediatamente. Depois de tomar o soro, você pode ter um curso de biologia, né? Ou de química, para entender a composição do remédio, né? Então você, como uma pessoa inteligente, o que ia fazer? Toma o soro e depois você estuda. Irmãos, o que precisamos fazer para ser salvos? Eu estava lendo em João 17,3, diz assim: vida eterna é esta. Qual é a vida eterna? Que conheçam a ti só como Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. E um comentário do Espírito de Profecia diz assim: conhecer a Jesus é estudar e obedecer a sua palavra. Conhecer a Jesus de maneira salvadora é estudar e obedecer a palavra de Deus. Sem isso, irmão, não há salvação. Quer dizer, eu posso acumular na minha mente muita teoria, muita teologia, muito conhecimento teórico, mas se eu não obedeço a palavra de Deus, estou perdido. Bem, então, existe um país no mundo que se chama Nova Zelândia, e na Nova Zelândia não existe cobra. Sabiam disso? E eu fui a um outro país há poucos dias, aqui na América do Sul, onde quase não há nenhuma cobra, nenhuma serpente. Mas quando o irmão falou assim: olha, existe um país onde não existe a serpente, um outro falou assim: ah, irmãos, eu não creio nisso. Todo país existe a serpente, a antiga serpente. O diabo está lá também, na Nova Zelândia, né? Bem, quando nascemos de novo, o que acontece? Bem, como nascemos de novo? João 1,12. Muito simples, né? O que diz João 1,12? A todos
que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, quando é o momento, quando nascemos de novo? Podemos definir, não podemos? Quando é o momento, quando nascemos de novo? Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, como Senhor da nossa vida. Mediante um agente tão invisível como o vento, Cristo está continuamente operando no coração, pouco a pouco, sem que o objeto dessa obra tenha talvez consciência do fato. Produzem-se impressões que tendem a atrair a alma para Cristo. Estas se podem causar meditando nele, lendo as Escrituras ou ouvindo a palavra do pregador. De repente, ao chegar o Espírito com um apelo direto, a alma entrega-se alegremente a Jesus. Isso é chamado por muitos uma conversão repentina. É, no entanto, resultado de longo processo de conquista efetuado pelo Espírito Santo. Às vezes dizendo assim: olha, eu me converti naquela tarde do sábado quando foi feito um apelo. Bem, ali foi a culminância, né? Mas o Espírito Santo está trabalhando há muito tempo no coração daquela pessoa. Bem, agora, irmãos, qual é o sintoma do novo nascimento? Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados. Onde começa? Aqui. Os pensamentos pecaminosos são afastados. Renunciadas as más ações. O amor, a humildade, a paz tomam posse, tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza, e o semblante reflete a luz do céu. Ninguém vê a mão que suspende o fardo, nem a luz que desce das cortes celestiais. A bênção vem quando, pela fé, a alma se entrega a Deus. Então, aquele poder que olho algum pode discernir, cria um novo ser à imagem de Deus. Irmãos, a alma nascida de novo, ela odeia o pecado. Ela ama o pecador, mas odeia o pecado. Aquilo que ela antes amava, passa a odiar. Aquilo que ela antes odiava, passa a amar. Isto é novo nascimento. Isso é conversão. Isso é transformação da natureza. Irmãos, realmente, quando nós falamos que uma alma se entrega a Cristo, ela está se entregando ao controle do Espírito Santo. Pela fé, Jesus é o Senhor da sua vida, e o Espírito Santo lhe controla as ações. Só que essa experiência deve ocorrer cada manhã, cada momento. Nicodemo lê essas passagens da Escritura com o espírito obscurecido. Via que a mais rígida obediência à simples letra da lei, no que respeitava a vida exterior, não poderia habilitar homem algum para entrar no reino de Deus. Irmãos, isso aqui é muito sério, eu vou repetir. Que nós temos sido vítimas desse problema. Falando de Nicodemos, via que a mais rígida obediência à simples letra da lei, no que respeitava a vida exterior, não poderia habilitar homem algum para entrar no reino de Deus. No conceito dos homens, sua vida fora justa e digna de honra em presença de Cristo. No entanto, sentiu que seu coração era impuro, sua vida destituída de santidade. Irmãos, qual era a reputação de Nicodemos na nação judaica? Santo, é um homem santo. Mas diante de Cristo ele era um homem corrupto, precisava nascer de novo. Irmãos, quanto tempo levou para Nicodemos se converter? Se lembra? Irmãos,
Nicodemos só se entregou a Jesus mesmo quando ele viu Jesus na cruz do Calvário. Lamentavelmente, que ele perdeu 3 anos. Será que é ele mesmo? Será que é ele mesmo? Será que é ele mesmo? Bem, graças a Deus que Deus o preservou. 3 anos depois ele se converteu. Eu gostaria de dizer para vocês que não esperem 3 anos, não. Não espere 24 horas, não. Irmãos, vamos aproveitar, entregarmos a Cristo hoje. Irmãos, entregar-se a Cristo não é uma ação emotiva, embora ela possa produzir emoção. Entregar-se a Cristo, irmãos, é reconhecer que na presença de Deus eu sou impuro, eu sou imperfeito, eu sou pecador e necessito entregar a Cristo aquilo que lhe pertence. Irmãos, Jesus nos criou no 6º dia da criação. A criação foi um ato de amor, sem sacrifício. Vocês acham que Jesus fez algum sacrifício para nos criar? Não. Mas para nos comprar de volta, Ele pagou caro. Irmãos, a nossa salvação é gratuita para nós, mas alguém pagou caro. Jesus, do Getsemane ao Calvário, Ele sofreu coisa que nós não imaginamos. E só os ímpios perdidos vão ter uma compreensão do que Jesus passou no Calvário, porque o justo não vai entender, que ele não vai passar por isso. Queridos irmãos, Deus quer que nós nos entreguemos a Ele. Eu não gostaria que nós apenas nos emocionássemos aqui nessa manhã. Gostaria que nós nos conscientizássemos como tem sido a minha vida. Seja eu membro da igreja ou não, não é o caso. O essencial é que eu pertença a Jesus. É claro que eu pertencendo a Jesus eu vou ser membro da igreja, mas ser membro da igreja não é suficiente, irmãos. Mas eu gostaria de apelar a todos vocês que nessa manhã, nesse momento, orassem: Senhor Jesus, toma o meu coração, eu não tenho força para entregá-lo. Assume controle da minha vida. Eu quero vencer meus maus pensamentos, eu quero vencer meu apetite, as minhas paixões, eu quero vencer a minha vaidade, o meu orgulho, eu quero vencer o meu próprio eu. Eu não tenho força, Senhor, tem misericórdia de mim, toma o meu coração. Eu desejo ser guiado pelo Teu Espírito, não apenas nas reuniões. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito a cada momento da minha vida. Eu quero refletir o Teu caráter, quero fazer a Tua vontade. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, siga-me. Conhecer a Jesus é estudar e obedecer a sua palavra. O conhecimento teórico é muito importante, mas não é suficiente. Eu necessito ter um conhecimento experimental de Cristo como meu amigo pessoal. Irmãos, Jesus ainda intercede por nós. Isaías 55, 6 e 7. Busquem o Senhor enquanto se pode achar. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Irmão, posso ver a sua tradução? Existem traduções que deixam a expressão mais bonita ainda. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus,
porque é grandioso em perdoar. Deus, Ele se deleita no perdão, Ele tem prazer em nos perdoar. Querido jovem, querida criança, se você até hoje foi rebelde, não se ofenda. Se até hoje você foi rebelde contra Deus, foi rebelde contra a sua família, rebelde contra a palavra de Deus, Deus ainda o ama. Não se desespere. Deus quer tomar a sua vida e transformá-la. Se você até hoje não conseguiu controlar o seu apetite, as suas paixões, a sua vaidade, o seu orgulho, renda-se a Cristo. Chegue-se aos pés da cruz. E Jesus quer melhorar a nossa vida, não. Ele quer transformá-la. Ele quer dar uma nova vida a nós. Irmãos, gostaria de perguntar quantos querem ter essa experiência com Deus hoje. Por favor, se levantem. Queridos irmãos, Deus está presente. O seu Espírito está presente conosco aqui. Os seus anjos estão operando em nosso favor. Não se esqueçam que ao nosso lado está alguém que nunca perdeu. Embora o inimigo ele ofereça muitas coisas para agradar os nossos sentidos, ele não pode prometer nada que permaneça, porque ele não tem. Jesus é o único. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu quero aliviar vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Queridos irmãos, separem tempo. Eu sei que os irmãos trabalham muito. Eu sei que muitos irmãos aqui levantam de madrugada e vão dormir tarde, não é assim? Mas por favor, levantem-se um pouquinho mais cedo. Busquem a Deus. Orem, estudem a sua palavra e ponham em prática. Andem com Deus. Não permitam que o trabalho, o estudo sacrifique os nossos momentos de meditação com Deus. Não existe vitória sem estudo e obediência à palavra de Deus. Mas Jesus diz: a minha graça te basta. Que Deus nos dê essa certeza, que Deus nos dê essa confiança. É o meu sincero desejo. Amém. Ocupe seus lugares, por favor. Nós devemos agradecer imensamente a Deus por mais esta oportunidade que Ele tem nos concedido. Eu acredito que este momento é determinante em nossa vida. Tenho certeza que cada um de vocês está sentindo o Espírito Santo apelando no seu coração. Se hoje ouvirdes a sua voz, amém. Nós vamos ouvir agora um hino apresentado pelo grupo musical Arte e Louvor. Eu peço que cada um de vocês se concentre, converse com Deus, se arrependa dos seus pecados, peça a Ele força para você continuar. Diga a Ele que você tem esse desejo de nascer de novo, e Ele irá conceder a você tudo o que você precisa para realizar esse grande ato na sua vida.